Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos do projeto Espiritismo para Todos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro e eu gostaria de iniciar exatamente agradecendo pela oportunidade que me dão de participar desse projeto, dessa partilha, desse estudo. E o estudo que nos foi proposto na noite de hoje é para nós falarmos dos médiuns precursores do Espiritismo. Ora, quando nós pensamos em mediunidade, a mediunidade ela sempre esteve presente em toda a historiografia planetária, em todas as regiões do planeta, em todas as culturas, em todos os tempos. Nós temos notícias da mediunidade, desses personagens chamados médiuns, que eram capazes de anelar o mundo espiritual ao nosso mundo, na sua diversidade de possibilidades, eles sempre nos trouxeram evidências do mundo espiritual, não é isso? Mas quando nós falamos dos chamados médiuns precursores do espiritismo, nós estamos falando daqueles personagens que existiram contemporâneos de Kardec. Aqueles personagens que influenciaram diretamente a construção da mensagem espírita. Ora, a mensagem espírita é uma mensagem que vem através de revelações, não é isso? Que vem através de revelações do mundo espiritual, e essas mensagens, essas revelações, elas chegam até nós graças aos médiuns. Esses personagens que trouxeram do mundo espiritual, que trouxeram dos guias da humanidade, que trouxeram dos espíritos para nós essas revelações que culminariam com a mensagem espírita ou com o espiritismo. Acontece que nós vamos nortear o nosso estudo com a obra de um personagem muito curioso chamado Sir Arthur Conan Doyle. Sim, Arthur Conan Doyle, autor de obras como Sherlock Holmes, de personagem como Sherlock Holmes, ele era espírita. Arthur Conan Doyle, ele nasce no Reino Unido, particularmente na Escócia, no ano de 1859. Observem que pelo ano em que ele nasce, ele não teve oportunidade de conhecer Kardec. Ele vai se tornar espírita na Inglaterra ainda no começo do século XX, apenas no começo do século XX. Sir Arthur Conan Doyle era médico e no comecinho do século XX, dado alguns acontecimentos de foro íntimo, o desencarne de sua esposa, o desencarne de um irmão, o desencarne de um filho, o desencarne de 2 netos, fazem com que ele verdadeiramente mergulhe num processo depressivo muito grande e também aumenta a curiosidade sobre essa temática. Ele começa a investigar, ele se sente na obrigação de investigar a possibilidade desses personagens que ele tanto ama seguirem vivos. Então ele começa a se afeiçoar pela mensagem espírita. E na Inglaterra, logo no comecinho do século XX, ele vai acabar se convertendo à mensagem espírita. Sim, Sir Arthur Conan Doyle, ele era espírita. Ele vai viver 71 anos, não é isso? Ele vai vir a desencarnar, se eu não me engano, de tuberculose. 71 anos bem vividos, naturalmente que ele desencarna com uma idade longeva, não é isso? Para aquela época. Mas logo no comecinho do século XX, ele vai escrever uma obra que ele vai chamar de A História do Espiritualismo. Por que ele utiliza a história do espiritualismo e não a história do espiritismo? Bom, como Kardec expõe na introdução do Livro dos Espíritos, uma discussão bastante ampla sobre o que é o espiritismo, sobre o que é o espiritualismo. Ora, o espiritualismo é o contrário do materialismo, e diversas filosofias são espiritualistas. Ele não usa a palavra espiritismo, porque ele entende que o espiritismo só surge a partir de 1857. E esses chamados médiuns precursores, eles vão existir desde o século XVIII. Ele vai narrar diversos personagens, chamando-os de médiuns precursores, mas eles não podiam ser médiuns espíritas. Eles eram precursores do espiritismo, exatamente porque esses personagens vão existir antes do ano de 1857, o ano em que a mensagem espírita surge para a humanidade. Por que só a partir do ano de 1857? Porque é no ano de 1857 que Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos, uma importante obra
que é considerada o passo inicial, que é considerada como a inauguração daquilo que nós compreendemos como o Espiritismo no mundo, o Espiritismo para a humanidade. Bom, Sir Arthur Conan Doyle, então, nessa obra A História do Espiritualismo, ele vai citar diversos médiuns, que ele vai apontá-los como precursores daquilo que viria a ser mais tarde conhecida como Espiritismo. Ele começa, por exemplo, citando personagens como Emanuel Swedenborg, era um engenheiro sueco que possuía clarividência, e ele chega a publicar algumas obras, alguns livros, com revelações espíritas. Ele viveu no século XVIII. Ele viveu no século XVIII, lá por meados de 1700 e alguma coisa, não me recordo muito bem. Mas Emanuel Swedenborg, ele é considerado um dos médiuns que sua história, o registro da sua história chega até Allan Kardec, e ele foi alguém que verdadeiramente era um médium reconhecido na sua época. Ele também vai falar de Edward Irving. Edward Irving era um pastor protestante escocês. Curiosamente, embora fosse ele pastor protestante, ele também é considerado um dos médiums precursores da mensagem espírita. Nos seus cultos, ele tinha uma oratória arrebatadora, em que as pessoas realmente reconheciam na sua oratória intensa influência espiritual. Ele era um médium muito inspirado. Acontece que não apenas a sua oratória nas suas pregações, mas também nos seus cultos, existiam fenômenos de voz direta, existiam fenômenos de psicofonia, Existiam fenômenos de psicofonia, de voz direta, e as histórias desse pastor protestante, também mais tarde estudadas à luz do espiritismo, colocam esse personagem como um dos precursores, médiums precursores daquilo que viria a ser considerado, aquilo que viria a ser o espiritismo. Depois ele vai falar de um personagem também, agora no século XIX, no comecinho do século XIX, os dois primeiros personagens que nós citamos são do século XVIII. A gente está falando agora de um personagem do século XIX chamado Andrew Jackson. Andrew Jackson Davis, no ano de 1826, em Nova York, ele previu o advento do espiritismo. No ano de 1826, ele faz uma previsão, através de evidência, do surgimento do espiritismo, que aconteceria exatamente 30 anos mais tarde, não é isso? Ele era de pouca escolaridade, diferente dos outros médiuns, ele tinha bem pouca escolaridade, mas ele apresentava a clarividência, clareaudiência, e a ele são atribuídas algumas curas mediúnicas. Então ele também é considerado um dos médiums precursores do espiritismo. Mas existem outros personagens que foram contemporâneos de Kardec e mais famosos, que as histórias chegaram até ele. Ele chegou inclusive a estudar alguns desses personagens, a conhecê-los. Nós vamos começar falando das irmãs Fox. As irmãs Fox, a família Fox, era uma família onde nós tínhamos lá o casal que liderava essa família, e as três filhas desse casal. Nós tínhamos Catherine Fox, que no ano de 1847 tinha apenas 11 anos. Nós tínhamos Margaret Fox, de 14 anos. Catherine seria conhecida apenas como Cat Fox, de 11 anos. Margaret seria conhecida apenas como Meg, de 14 anos. E Leah Fox, a irmã mais velha. Essa família, então, eles vão para uma cidade de Hydesville, em Nova York. Lá eles vão alugar uma casa, um casarão, que já era famoso como sendo mal assombrado. Entretanto, eles precisavam de um lar para morar, e aquela casa atendia às suas necessidades. No ano seguinte, exatamente no ano de 1848, eles começam a ficar muito incomodados com estranhos fenômenos, ruídos e batidas que aconteciam todas as horas do dia, e eles não sabiam de onde vinham esses ruídos, essas batidas, o som de coisas arrastando, a ponto deles ficarem muito temerosos. Diversas vezes as crianças foram dormir no quarto com os pais, e aquilo verdadeiramente os incomodava. Até que, curiosamente, Cat, de 11 anos, ela é flagrada pelos pais, pelos irmãos mais velhos, numa situação, no mínimo, inusitada.
ela estava travando um diálogo com o invisível através de batidas. Ela batia e o invisível respondia. Aquela criança, sem perceber, estava travando um diálogo. Quando os pais viram aquilo, quando seus irmãos mais velhos viram aquilo, ficaram impressionados, porque aquilo se repetia. Ela batia e o invisível respondia a sua batida. Eles então resolveram criar um método onde uma batida seria sim, duas batidas seria não, e eles começaram a travar um diálogo através dessas batidas. Dessa tipologia, eles começaram verdadeiramente a travar um diálogo com o invisível. E com o auxílio de um vizinho, eles até tornaram isso em algo mais sofisticado, onde as inúmeras batidas correspondiam às diversas letras do alfabeto. E de repente, verdadeiramente, eles começaram a fazer reuniões, onde as pessoas iam por curiosidade. Eles descobriram, através dessas comunicações, que aquele indivíduo que se comunicava tinha sido um personagem que havia sido assassinado naquela casa, e que falava ainda que havia sido enterrado no porão daquela casa. Eles tentaram fazer investigações para ver se aquilo era real. Entretanto, quando eles começaram a cavar o local onde o espírito indicava que ele estaria enterrado, começava a minar muita água, então eles nunca foram capazes verdadeiramente de comprovar a veracidade daquele personagem que se manifestava, mas aquelas reuniões, elas começaram a chamar a atenção de muitas pessoas. Várias pessoas começaram a se reunir com a família Fox para que eles pudessem passar pela experiência. Eram reuniões que não tinham caráter científico, eram reuniões levianas, onde as pessoas iam fazer perguntas infantis, esdrúxulas, as pessoas iam para passar o seu tempo. Mas também aquelas reuniões começaram a incomodar muitas pessoas. Eles eram todos metodistas. Sim, a família Fox era uma família metodista. A escola onde as irmãs estudavam era uma escola metodista, e eles começaram a sofrer ameaças, começaram a incomodar um grupo de religiosos daquela região, a ponto deles terem que se mudar. Eles vão se mudar para Rochester, outra cidadezinha ainda em Nova York, e continuam fazendo essas reuniões. Entretanto, eles começam a semear cada vez mais adversários. Adversários indignados com aquelas informações que eles traziam. Bom, no ano de 1852, Meg, agora com 18 anos, ela vai se casar com o doutor Elisha Kane. Ele era puritano, ele era protestante, puritano, e ele a convence a abandonar essas reuniões. Ele vai acusar a irmã mais velha, Lia, da qual ela particularmente não tinha nenhuma faculdade, como as outras irmãs Cat e Meg. Ele vai acusar a irmã mais velha, Lia, de explorar as meninas. Então ela fica um tempo sem participar, as reuniões deixam de existir. No ano de 1857, o marido desencarna, ela se torna viúva, e ela permanece mais um tempo sem realizar esses fenômenos. Entretanto, esses fenômenos começam a ressurgir em sua vida e as reuniões voltam a acontecer. No ano de 1871, Mr. Charles Evermore, era um banqueiro de Nova York, financia uma viagem dela para a Inglaterra, onde na Inglaterra Catherine teria a oportunidade de ser investigada, ela teria a oportunidade de passar por diversas sessões, não é isso? Universidades, jornalistas iriam investigá-la, e assim acontece. Ela viaja para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, um jornalista do jornal The Times, ele vai investigá-la e vai escrever longas matérias a seu respeito, onde ele vai citar que, estando com ela num aposento, com as suas mãos, segurando as suas mãos, os sons começam a surgir, sons de batidas, sons de pancadas, ventos que surgiam do nada, e ele vai proporcionar o encontro dela com Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, ele foi um importante médium também. Nessa ocasião ele tinha um pouco mais de 30 anos, Catherine tinha um pouco mais de 20 anos, ele um pouco mais de 30 anos, mas ele também era um médium muito profícuo, e dele nós falaremos
um pouco mais adiante um pouquinho. Mas Catherine depois recebe a visita de sua irmã Maggie, que vai para a Inglaterra também, e mais tarde até Leah vai para a Inglaterra. Eles fizeram reuniões durante 40 anos. Nenhuma dessas reuniões, ou melhor dizendo, todas as reuniões foram extremamente profícuas. As irmãs Fox fizeram inúmeras reuniões durante 40 anos. Entretanto, no final da vida, elas acabam negando o fenômeno. Afirmam alguns que por problemas familiares, por problemas pessoais, uma das irmãs acaba negando o fenômeno e depois volta atrás. Enfim, a história não termina tão bem quanto começou, mas durante esses 40 anos elas promoveram inúmeras reuniões, foram investigadas inúmeras vezes por Universidade de Cambridge, por jornais. E nessas reuniões todas, elas mostraram com muita eficiência a veracidade do fenômeno mediúnico. Aqui vai uma curiosidade. Recentemente, no ano passado, filmaram a biografia dessa família. Diretores brasileiros filmaram, e eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que muito em breve chegará nos nossos cinemas. A história da família Fox, contando toda essa história da mediunidade. No comecinho do século XX, chegaram a fazer escavações naquela casa em Hydesville, mas não chegaram a encontrar um corpo. Encontraram cabelo humano, encontraram algumas latas. E é importante falar dessas latas porque aquele espírito que afirmava ter sido assassinado naquela casa, ele se apresentava como um caixeiro viajante. E aquelas latas eram latas comuns utilizadas por esses personagens, pelos caixeiros viajantes. Então, verdadeiramente, um corpo nunca foi encontrado, mas encontraram evidências da existência desse corpo. E durante 40 anos, como eu disse, as irmãs Fox promoveram inúmeras reuniões onde a veracidade do fenômeno foi atestada. Bom, e um personagem chamado Daniel Douglas Home. Ele nasceu em 1833 na Escócia. Allan Kardec vai descrevê-lo na Revista Espírita como um jovem frágil, magrinho, um jovem louro. Ele não vai viver muito tempo, não. Ele vai viver só até os seus 53 anos. No ano de 1886, ele desencarna. Entretanto, a sua história é impressionante. Ele foi o médium de efeitos físicos mais profícuo que se tem notícias. Logo na sua infância, sua mãe se apresentava também com alguma mediunidade, ela se afirmava ser uma sensitiva, ela tinha premonições, mas o mais curioso é que diversas vezes ela flagrou fenômenos do tipo o berço em que Daniel estava, ele balançava, ele se embalava sozinho sem que ninguém se aproximasse. Algumas vezes ela viu a criança esticando a mão para pegar alguns brinquedos e os brinquedos levitavam até a mão da criança. Mas no ano de 1850, com 17 anos de idade, Daniel começa a fazer suas primeiras reuniões públicas. As pessoas iam ao seu encontro para verem esses fenômenos. E ele vai fazer esses fenômenos, começando com seus 17 anos, até o desencarne da sua mãe. No ano de 1854, ou seja, 4 anos mais tarde, na Itália, ele se converte ao catolicismo e ele acaba interrompendo esses fenômenos. Ele faz a opção de não fazer mais esses fenômenos, tendo em vista que esses fenômenos que se promoviam graças à sua mediunidade, médium de efeitos físicos que ele era, esses fenômenos eles eram negados pela igreja. Ele havia na Itália se convertido ao catolicismo. Acontece que sua mãe desencarnada aparece para ele pedindo que ele volte a fazer esses fenômenos, exatamente porque ele tinha uma tarefa muito importante de comprovar para as pessoas a imortalidade da alma. Observem que em todos os anos em que ele promoveu essas reuniões, foram 35 anos ao todo, ele jamais recebeu por essas reuniões. Ele se casou 2 vezes, ele viajou
a Europa inteira, promovendo essas reuniões a convite de figuras importantes da chamada Era Vitoriana. Ele chegou a promover reuniões para Napoleão III, a rainha Sofia da Holanda. E que fenômenos eram esses que ele manifestava? Ele manifestava fenômenos como levitação. Teve uma ocasião em que ele estava na presença de um monarca, em que ele sai do ambiente levitando por uma janela, vai para o lado de fora do prédio e adentra outra janela. Sons tocavam na sua presença, um piano tocava sem que ninguém visse o pianista, o piano se inclinava, os objetos levitavam à sua volta, sons, ventos, tudo isso aconteciam, e durante 53 anos ele mostrou essas reuniões, ele evidenciou a imortalidade da alma, a vida espiritual, desempenhando verdadeiramente um papel muito importante para aquilo que viria a ser mais tarde como o espiritismo. Kardec estuda o fenômeno Daniel Douglas Home e vai citá-lo como uma pessoa verdadeiramente sincera. Aos 53 anos ele desencarna vitimado por uma tuberculose que particularmente o acompanhou sua vida inteira. Ele era muito frágil. Ao final da sua vida, ele passa por umas situações muito difíceis, porque uma senhora muito rica, londrina, resolve adotá-lo como filho. Impressionada pelos fenômenos que ele promovia, ela resolve adotá-lo como filho. E ela transfere para ele uma imensa fortuna. Só que mais tarde um pouquinho ela se arrepende, percebendo que ele nunca utilizou essa fortuna. E da mesma forma como ele também se recusava a fazer reuniões particulares apenas para ela acaba entrando na justiça para que ele devolva toda a herança que ele jamais havia pedido, fazendo com que ele mergulhasse em acusações e muito desgosto, vindo a desencarnar com 53 anos apenas, vitimado pela tuberculose. As irmãs Fox também. As irmãs Fox começam a entrar em conflitos entre elas. Ao final, depois de 40 anos em que elas fizeram essas inúmeras reuniões, todas elas impressionantes, todas elas muito profícuas, dando verdadeiramente o testemunho da imortalidade, elas também vão ter alguns conflitos entre elas, fazendo aquilo que eu falei. Uma delas, inclusive, vai negar o fenômeno, mais tarde vai se arrepender, mas o momento em que ela nega o fenômeno, naturalmente que isso vai ser explorado pelos jornais da época, não importa se ela volta atrás mais tarde, ficaria guardado para a história que em algum momento ela negou o fenômeno. Esses foram diversos médiuns que Arthur Conan Doyle apresenta como sendo precursores do espiritismo, mas eu gostaria de tomar a liberdade de falar de outros médiuns. Não sei se todos sabem, mas no Brasil nós tivemos personagens, grandes médiuns ainda no século XIX, inclusive colaboraram com a mensagem espírita, se correspondendo com Allan Kardec. Allan Kardec vai citar numa das suas revistas, na Revista Espírita, esses personagens. Nós tivemos, por exemplo, o Marquês de Maricá, no ano de 1844, que ele fazia reuniões no Rio de Janeiro. Ele chega, inclusive, a publicar uma obra. No ano de 1844, ele vai publicar uma obra, o Marquês de Maricá, é uma obra de cunho espírita. E no ano de 1845, na Bahia, também se registram fenômenos semelhantes àqueles que aconteciam na Europa, nos Estados Unidos, os fenômenos das mesas girantes, não é isso? Então, antes da mensagem espírita ser codificada por Allan Kardec, nós tínhamos no Brasil diversos desses médiuns, no Rio de Janeiro, na Bahia, diversos personagens que testificaram verdadeiramente a veracidade, através da mediunidade, a veracidade da continuidade da vida, da imortalidade da alma. E eu gostaria de lembrar também mais um personagem chamado Mirabelli, no comecinho do século XX. Ele era mais fanfarrão, se dizia católico, mas ele espetacularizava a mediunidade. Ele subia nos teatros em São Paulo. Ele, descendente de italianos, era um beberrão, um comilão, e jamais se afeiçoou à mensagem espírita, mas era um médium, porque a mediunidade é neutra, não é isso? E ele fazia shows com a sua mediunidade. Ele convocava delegados, médicos, psiquiatras a assistirem o show que ele fazia, onde ele dava verdadeiro testemunho da mediunidade.
Exemplo do que ele fazia, ele se amarrava usando apenas cueca, uma cueca samba-canção, e naquelas reuniões só participavam homens, onde ele dentro de um cofre, onde ele pegava um prato com farinha, e ele colocava esse prato dentro de um cofre. Tudo isso com diversas testemunhas, delegados de polícia, que iam lá para investigá-lo a seu convite. Ele ficava amarrado numa cadeira para que ninguém pudesse acusá-lo de mistificação ou de truque. E quando abriam o cofre novamente, onde aquele prato com farinha havia sido colocado, nessa farinha nós tínhamos a impressão de uma mão. Nós tínhamos diversos fenômenos de efeitos físicos impressionantes promovidos por Mirabelli, que não era espírita, ele se dizia católico. Porque a mediunidade não é naturalmente um patrimônio do espiritismo, ela é neutra, ela é humana, ela é fisiológica, ela sempre esteve presente na humanidade antes do espiritismo, muito antes e depois, só que agora esclarecido por ele, não é isso? Então, meus irmãos, ao final dessa nossa pequena explanação, nós gostaríamos, no mínimo, de agradecer a esses diversos médiuns que foram precursores da mensagem espírita, contemporâneos de Allan Kardec. Nós falamos até o comecinho do século XX, mas durante todo o século XX foi o momento em que a mensagem espírita ela mais se dilatou, graças a médiuns como Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira e alguns outros que verdadeiramente deram esse testemunho valoroso da imortalidade da alma, da necessidade da nossa reforma íntima, que vieram verdadeiramente nos trazer à luz, diversos conhecimentos, diversas histórias, alargando verdadeiramente o conhecimento espírita que nós temos nos dias de hoje. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nós possamos nessa noite render essas homenagens merecidas a esses personagens que verdadeiramente foram corajosos ao seu tempo, que incomodaram muitas pessoas, que não tiveram medo, que seguiram apesar das acusações, apesar das inúmeras dificuldades que enfrentaram, que verdadeiramente testificaram a mediunidade, precursores da mensagem espírita para todos nós. Que a paz de Jesus permaneça conosco.